Boa noite, queria agradecer quem ficou para o debate. Bom, antes de passar a palavra para Matheus e para Yuri, eu queria contextualizar um pouquinho, né, o intuito desse debate, que é um debate de abertura da mostra, e para falar um pouco do propósito em si, né, de estar passando esses filmes, um foco maior no cinema do Brissot, que é o propulsor da mostra, mas pensar em Um Sonho à Fúria nas diferentes formas de abordar esse processo e como esses diretores fazem, né? O Sonho à Fúria, eu acho que ele está mais relacionado com Onde Foi a Casa do Meu Amigo, que a gente passou mais cedo, que tem essa questão desse caminho a ser percorrido, dessa criança que ela está sendo guiada e tudo mais. E quando a gente passa para o curto do Gustave Rouillet, é mais desse confronto, né? Que tem aquela criança que ela está, de fato, não está querendo seguir aquelas normas, aquelas leis que estão ali impostas, e ela está impondo, de fato, né, essa nova forma de se instruir. Enquanto tem Um Sonho à Fúria e Onde Foi a Casa do Meu Amigo, isso é mais, né, maleável, tipo, não sabe exatamente para onde está indo, mas é um sentimento que vai guiando isso, né? E, enfim, eu queria passar a palavra para os dois, que eles se apresentassem e elaborassem um pouco em cima disso, eu acho. Boa noite, gente. Bom, antes de tudo, agradecer o convite para estar aqui participando do debate, da mostra. Agradecer a Brenda, dar os parabéns também pela curadoria. Filmes muito bons, hoje é o primeiro dia, tem até sexta-feira, não é isso? Parabéns, então. Bom, só me apresentar, meu nome é Matheus Cartacho, estudei aqui na UFPE, fui aluno de Laércio, fiz mestrado aqui também. Faço parte da editoria da revista Foco, sou curador, professor. Então, o Yuri se apresenta. Oi, gente, boa noite. Eu sou Yuri, eu sou mestrando aqui no PPG-Com. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa em cima de um cineasta que é o Robert Bresson, na verdade, cineastas contemporâneos que são influenciados por ele, assim. E também escrevo num site chamado Cinema Escrito, tenho uma experiência com realização, roteiro, e com curadoria, assim, também trabalho na equipe de curadoria do cinema da Fundação Joaquim Nabuco, onde eu desenvolvo lá, tem o Cine Clube da Fundação, tem uma sessão de curtas e uma sessão de meia-noite, assim, fora a programação corriqueira do cinema. Acho que é isso. Começa. Não, então, difícil falar assim, porque eu acho que essa sessão foi muito intensa para mim. Esse filme, o Brissot, eu conheci muito por causa da revista Foco, a revista que o Matheus edita, qual foi o ano? Edição 2016. Pronto, 2016, assim, eles fizeram Desculpe. Em 2016, a revista Foco, que é a revista que o Matheus edita, um dos editores, eles fizeram um número especial dedicado a Jean-Claude Brissot. E foi onde eu descobri esse cinema, assim. E foi um cinema que me impactou muito intensamente, assim. Então, rever o filme hoje aqui na sala de cinema, é o primeiro filme dele que eu vejo na sala de cinema. Tem outros ao longo da mostra, né? Então, para mim foi uma experiência, assim, de perceber coisas que eu não tinha percebido da primeira vez, assim, que a própria possibilidade de uma escala maior da tela permite ver, assim. No catálogo da mostra, eu escrevi sobre o curta, né, o curta O Rachanchan, do Jean-Marie Straub, da Danielle Rouillet. E fiquei a sessão toda tentando fazer paralelos, assim. Eu acho que, entre os dois filmes, entre o curta e o Sonho à Fúria, entre o Straub, Rouillet e o Brissot, eu acho que um ponto de partida interessante é como o curta, ele parte de uma... Ele é quase uma fábula, assim. Ele tem uma ideia, ele é quase hiperreal, na verdade. Você tem
aquela criança que de alguma forma está dizendo não a todo momento, assim, todo tipo de institucionalização de saber, tudo que tenta condicioná-lo, ele está dizendo não. E a encenação, a forma como os realizadores compõem isso, é muito interessante. Eu acho que de alguma forma é diferente do Brissot, justamente porque o personagem é como se o menininho, né, o Ernesto, ele tivesse uma certeza muito grande de tudo, assim, uma certeza do que ele quer, uma certeza de onde ele vai. Ele tem uma consciência muito grande daquele sistema todo, a família, a escola, a sociedade, o que é que seja. E ele simplesmente diz não. No do Brissot, eu acho que tem uma coisa também que existe no curta, que é as instituições educacionais, a família, o que é que seja, não conseguir dar conta daqueles jovens, assim. Mas no Brissot existe uma ideia que eu acho que é mais trágica ainda, assim, porque é um filme muito mais realista, né? É um filme muito mais fincado numa realidade social palpável, assim. Então, no curta do Jean-Claude Brissot, no curta da Jean-Marie Straub, é muito francês, gente, falando isso. Eu acho que tem um filme mais positivo, assim, realmente, no sentido desse personagem conseguir dizer não àquilo, conseguir se emancipar daquilo. Nesse filme do Brissot, eu acho que um personagem consegue se emancipar também, mas a partir de um processo quase de ressurreição, realmente, né? A gente vê um processo de violência muito grande, mas nesse final, aí acho que a partir dessa carta que a gente tem na leitura no final, a gente vê que aquele personagem conseguiu, de alguma forma, transgredir aquele cenário de violência, a partir justamente de um toque, realmente, de um toque de... O filme todo, o personagem está querendo um afeto, né? O afeto do pai, o afeto da instituição, o afeto da professora, mas ele comunica isso de uma forma sempre muito difícil, assim, sempre muito violenta, sempre reativa, sempre o completo contrário. E essas instituições também estão negando esse personagem, o Jean Roger, a todo momento, assim. Mas eu acho que são dois filmes que, de alguma forma, eles apontam para o futuro, assim. Os personagens, eles conseguem, de alguma forma, transgredir esses cenários em que os condicionam. Acho que esse é um ponto de partida, assim. Eu também fiquei tentando estabelecer essas conexões entre o curta e o longa do Brissot. Acho que um ponto interessante de mencionar é que antes de ser cineasta, Brissot ele foi professor, né, durante 20 anos da vida dele. Diferente até de outros cineastas, tanto da geração dele, ali dos anos 70, 80 da França, e da geração anterior, Brissot ele vem de uma família de fora da burguesia, né? Ele viveu durante muito tempo ali naqueles banlieues que chamam em Paris, né, as periferias, viu isso de muito perto. E esse filme, O Sonho e a Fúria, ele desenvolveu o roteiro ao longo de 10 anos, reunindo, né, uma série de experiências que ele teve, né, na sala de aula, nos prédios, naqueles corredores, nas escadas, tudo aquilo que a gente assiste ao longo do filme. Em entrevistas, o Brissot até diz que o filme é até uma suavização do que ele de fato via nesses lugares, naquele cotidiano, né? Então é muito interessante notar, como o Yuri estava dizendo, que o filme tem esse aspecto, por um lado, meio que documental daquela realidade, mas também não é só isso, né? O filme é o tempo inteiro atravessado pelo fantástico, né? Existe sobre uma série de dicotomias, digamos assim. Antes de vir para cá hoje, eu dei uma relida num texto de um outro cineasta, um outro crítico, chamado Jean-Claude Guiguet, e me impressionou muito naquele texto do Guiguet como ele vai destacando as dicotomias que tem ao longo desse filme. Eu anotei uma listinha do que ele fala ao longo do texto. Ele fala do sagrado e do profano, do real e do onírico. Ele usa também a palavra transparência e mistério, céu e inferno, luz e sombra, inocência e monstruosidade,
vivos e agonizantes, velhos e jovens, feiura e ternura. Tudo isso, na medida que ele vai fazendo a descrição do filme, ele vai destacando esses aspectos. E para mim é isso mesmo, assim, é um filme que ele não está nem num polo nem no outro, ele está nessa confusão de todos esses elementos juntos, misturados ao mesmo tempo. Assim. É como se ele não fechasse a questão, né? Ele não está dizendo, definindo aquela realidade, ele está mostrando tudo aquilo ao mesmo tempo. E nesse sentido, eu acho muito interessante o filme escolher acompanhar esse personagem do Bruno, né, que é essa criança que chega, não se sabe bem de onde, não tem uma família definida ali, né? A gente não vê nem a mãe nem a avó dele, né? É esse personagem que está meio desgarrado ali, mas também observando tudo, né? E ele é o nosso ponto de vista ali. Eu acho que é a escolha do filme de ter o Bruno como esse ponto de vista que permite a gente não ter apenas uma descrição antropológica daquilo, né? Existe um certo distanciamento, às vezes, entre o que a gente está vendo e sentindo, não sei como definir isso. Mas acho que o filme ele brinca com essa separação que vai acontecendo. Uma coisa que pensando em relação ao filme do Straub e da Yule, é a questão dos professores, né? Como Yuri estava dizendo, no filme, no curta-metragem, o Rachachan, o professor ele quer suprimir a poesia do menino, né? Ele mostra a borboleta e o que é isso aqui? Ele fala um crime. Não, tem que ser uma borboleta, né? Já no filme do Brissot, me chama a atenção que a educação é pela poesia, né? Tem 2 cenas em que a professora está recitando com ele poemas, né? Ensinando ele a recitar poemas, né? E é como se fosse o método de educação de ser essa expansão interior do menino, né? Que é aquela imagem que a gente vê algumas vezes ao longo do filme, representa muito bem do pássaro. Não sei se vocês repararam na pintura que é do Magritte, que tem um pássaro com o céu dentro dele, né? Então, um pássaro que talvez não consiga voar, mas dentro dele tem o céu, né? Eu acho que a função da professora ali é meio que causar essa expansão dentro do menino, né? Eu acho, assim, no do Brissot tem uma coisa que existe, sim, essa educação pela poesia, mas o Bruno, né, o menino, ele é receptivo àquilo, diferente, parece que todos os outros jovens do filme, assim, né? Existe uma certa consciência institucional generalizada ali de que a gente está numa terra arrasada, eu acho, assim, aqueles jovens. Então, e a gente vê aquelas gangues, uma dinâmica de gangue, né? Parece que são realmente jovens onde todos já desistiram deles, assim. E não parece não. E aí o menino, o Jean-Pierre, Jean-Roger, ele é muito reativo. Ele é um desses, assim, onde que todo mundo espera que já acabou, assim, que não tem mais chance de cura ou algo do tipo. Mas a todo momento a câmera de Brissot permite, assim, às vezes é um plano, um rosto, é um silêncio, o que é que seja, um gesto, mas percebe como existe ali uma vontade realmente de um afeto, né? Uma vontade realmente de participar talvez daquele universo. Eu acho que, por exemplo, a relação dele que ele tem no momento em que ele percebe que o Bruno, o seu amigo, que é o personagem que dá afeto a ele, assim, ao longo do início, está de alguma forma se afastando dele por causa da professora. Ele faz todo aquele processo que é muito violento, né, de tentar afastá-los, assim. E eu acho que eu fico pensando muito na gangue, assim, naquelas gangues, assim, o Jean Roger, ele é uma criança que a gente tem mais acesso sensivelmente, assim, a câmera foca mais nele, ele é um personagem, ele é um dos protagonistas, mas ele poderia ser qualquer um meio daquelas gangues, assim. E esse final para mim é muito pesado, assim, né? Porque a gente vê pessoas realmente morrendo, assim. É o primeiro momento que é num filme que a gente vê morte, né? O cara atira, a gente vê jovens sendo mortos, a gente vê... E aí a gente consegue, e é num sentido miraculoso mesmo, assim, do filme, né? Que pelo menos um desses conseguiu de alguma forma ser salvo, assim, né? E ser salvo, acho que por
Acho que é isso que tu fala, assim, a poesia, né? A gente nunca... tem dois momentos de que o Bruno expõe uma certa mediunidade, assim, né? Na hora que o velho morre, o pai morre, ele fala um texto que o velho falou para ele, mas a gente não tem acesso a essa imagem, assim. Então isso é um segredo do filme, isso é uma experiência que fica eclipsada e que só o Bruno vivenciou. E depois a gente tem na carta o Jean... eu estou esquecendo. Jean Roger de Renaud do Sul. Ele fala também de uma experiência que a gente não tem acesso, mas que é quase como se acontecesse na alma desses personagens mesmo, né? Numa dimensão muito misteriosa que eu acho que o cinema, como arte materialista, assim, mas no Brissot, um cineasta que também está todo momento ensinando o que é material, o que é imaterial, o que é sonho, o que é carne. Nesse momento eu acho que acho que o Bruno é isso, assim, é o poeta, né? É o que toca a alma das pessoas de alguma forma com a palavra que ressuscita, que redime, que de alguma forma retira esses personagens de uma espiral de violência que é tão concreta, é tão presente, vai continuar sendo presente, sabe, assim, nesse sentido, nesse extrato social que o filme, nessa cartografia social que o filme vai fazendo, assim. Achei bem interessante. Fiquei pensando aqui sobre, de fato, as gangues, né, que estão no filme, essa espiral de violência que vai tomando conta. E eu fico pensando no seguinte: lá no meio do filme a gente tem aquela cena da rebelião na escola, né? Quando o Jean Roger ele começa a jogar tudo para cima, puxar os outros para fazerem isso também, salta pela janela, né? Começa a ter aquela... e sai gritando revolução, revolução. E uma coisa que eu acho muito interessante é como no final do filme eles matam o pai, né? Freud, né? Matam o pai, que era a figura de autoridade naquele espaço, apesar de tudo, né? Apesar de ser aquilo que a gente viu, assim, né? Mas ele exercia um papel de alguma forma de contenção, né? E em alguns momentos a gente nota que ele tinha motivos para fazer isso, que era proteger pelo menos os dois filhos dele, assim. Ele tinha algum código de regras ali estabelecido. Mas quando ele morre, a sensação que dá é que quem vai tomar conta são aquelas gangues. Então, a geração seguinte vai aprofundar ainda mais o terror que já toma conta daquele lugar ali. Então, existe essa espiral de violência, mas é algo que está sempre... a manutenção do mesmo, né? Essa repetição, né? Até uma certa monotonia, né? É um crime atrás do outro, é uma tortura atrás da outra, é um vandalismo atrás do outro, assim, é uma coisa monótona, né? Quem está ali parece que realmente trazendo algo que é verdadeiramente uma revolução, que é algo que é realmente transgressor, é a professora, né? Que está ensinando para o menino, né? Os efeitos dessa revolução chegam silenciosamente por meio de uma carta, né? À noite, sem ninguém ver, né? Acho interessante pensar o que é realmente transformador no filme, né? Até dentro dessa ideia da formação, né? O que é que faz esses personagens irem se transformando, né? Parece que essa transformação vem de onde menos se espera, assim, né? É o filho mais velho que quer sair de casa, né? Ter uma namorada, ir para longe dali, né? Essa ideia que... acho até quem fala é aquele escritor, o Eduardo Louis, né? Ele fala do transfuga de classe, né? Acho que é um personagem que representa um pouco disso também, que o pai fica querendo impedir ele de sair, né? Mas eu fico pensando nisso, em alguns filmes de Brissot, essa revolução ela vem de formas muito inesperadas, assim, ao final do Coisas Secretas, não sei se o pessoal já viu, que depois do caos começou lá, a cena que mostra uma transformação é quando a personagem está indo pro metrô com a filhinha segurando a mão, assim.
ou no Celine, que vai passar aqui. Não posso. Venham ver se Mas o Celine é muito... toca nisso também, assim, né? Enfim. Não, Tá funcionando? Alô? Funcionou? Eu não lembro, tem um texto na Foco, é do Vincent, eu não lembro do sobrenome dele, assim. Zais, né? Que ele tem uma frase síntese, assim, sobre esse filme que eu achei fascinante, assim, que é... Ele tem o cenário desse filme, o lugar desse filme, todo esse palco, ele tem... É como se fosse um inferno, realmente, mas que tem momentos de céu, assim. Ilhas de céu no meio do inferno. E que eu acho que essas ilhas de céu é onde a revolução acontece, assim, né? Que é onde existe a empatia, a doçura, a poesia, de alguma forma a escuta realmente, onde os personagens conseguem realmente sair desse espiral e de alguma forma... O Bruno é um personagem que de alguma forma faz bem a todos, assim. É impressionante, assim. Ele tem uma... A transgressão é o bem. Estou dizendo assim, a transgressão é o bem. Exato. Então, nesse sentido, é um filme profundamente humanista, assim. Profundamente humanista, assim. E eu acho que é isso, assim. Aí, nesse sentido, o Brissot, que eu acho que é isso que mais me fascina nele, na verdade, assim. Se vocês verem o penúltimo filme dele, que é um filme chamado A Mulher de Lugar Nenhum, é um filme feito com praticamente nada. Pouco dinheiro, uma câmera safada, talvez essa seja melhor, assim. Um filme que ele ganhou um cheque, porque o filme dele passou na televisão, ele pegou o dinheiro e fez o filme com como é? Resquício, né? Mas é um filme que também trabalha com muito rigor, realmente, a encenação, a montagem, as atuações, o equilíbrio interno da estrutura. E é um filme que também, tal como esse, tal como todos os filmes deles, tal como os que vão passar na mostra, que é o Celine e o Jogo Brutal, ele consegue acessar uma dimensão cósmica, realmente, espiritual, mítica, não sei, assim, infinita, a partir de elementos muito simples, assim, a partir de composições absolutamente... E essa coisa de uma simplicidade que é quase um índice, realmente indica o infinito, indica uma dimensão mais ampla. A forma como ele filma, por exemplo, é um corredor com uma luz azul, um movimento e uma figura, assim, uma figura misteriosa que a gente não sabe. A forma como ele vai compondo o apartamento, ele abre portas para o infinito, assim. Isso a mulher no final olhando para as estrelas, e assim, tentando se conectar com a estrela que a gente não vê, mas que ela está olhando, que o Roger também viu. É um índice para o infinito, assim, é um índice para alguma coisa para além, assim. E o Brissot, toda a obra dele, ele vai fazendo isso, assim, vai construindo isso. E nesse último filme, que é a Filha de Lugar Nenhum, não é isso? A Garota de Lugar Nenhum. Você percebe assim, como você reduz a equipe de produção, reduz o dinheiro, ele com a câmera, uma atriz, no apartamento dele. Mas você ainda vê esse grandíssimo mestre extraindo do concreto o infinito, assim, extraindo do concreto a mágica, o que seja, assim. E não sei. Eu concordo, assim, eu acho que o Brissot ele tem isso de fazer muito com muito pouco, às vezes, né? Nesse filme, O Garoto de Lugar Nenhum, os travelings dentro do apartamento eram feitos com um carrinho de bebê. É genial. Mas eu também fico pensando na habilidade que tem, assim, no artesanato dos cortes mesmo. É muito inteligente. Tem uma cena nesse filme que eu fui notar revendo, que é quando eles estão na sala de aula, chega aquele globo com um bonequinho que roda, né? Aí depois que ela mostra esse globo pro Bruno, ele volta para sentar junto com o Jean Roger. Aí os outros alunos vão para perto da professora. Aí a gente está ouvindo o áudio da conversa dela com eles, enquanto a gente está vendo o Bruno e o Jean Roger. Aí um dos alunos diz assim: professor, o que é a gravidade? Aí ela diz: é o que puxa você para baixo. Aí nessa hora o Jean Roger mostra a arma, sabe?
Então a gravidade é o que puxa você para baixo na hora que o Jean Roger está mostrando a arma, né? E depois a gente sabe todas as consequências que isso vai ter, né? Então são esses detalhes, essa construção, né, de corte para corte. A gente vê o irmão dele querendo pular pela janela, né, ameaçando pular pela janela numa cena. Na cena seguinte, na sala de aula, o Jean Roger pula pela janela para fazer a revolução. Ou seja, essa imitação do irmão que o tempo inteiro está acontecendo. E é isso assim, de cena a cena, de plano para plano, vai tendo essas ligações, essa costura, né, que vai tornando tudo muito coeso, muito interessante de acompanhar, né? É interessante falar isso de gravidade, porque tem uma autora, né, francesa, que é a Simone Weil, que ela tem um livro que é A Gravidade e a Graça. Eu não li o livro, então talvez eu esteja citando de uma forma muito errônea e vai ser vergonhoso para mim aqui. Mas eu peguei uma fala do um pesquisador, professor também, chamado Luiz Carlos Oliveira Júnior, que é um professor de cinema, estuda a mise-en-scène, e ele, ao falar do Bresson, que é esse cineasta que eu estudo agora, ele fala a partir de um filme que é O Diário de um Pároco na Aldeia, que é um filme sobre um padre em crise de fé. E é um filme que assim, é muito físico, assim, a gente vê esse padre definhando fisicamente, assim, de fome, de doença realmente, mas parece que assim, ao mesmo tempo que ele vai definhando, ele vai de alguma forma alcançando a elevação, assim, existe uma ideia a partir do momento que o corpo dele vai ficando mais pesado, existe uma ascensão. Eu acho que o filme do Bresson não é exatamente isso, assim, não é muito radical, mas acho que a ideia de gravidade, realmente pensar a gravidade como tudo aquilo que é o ambiente social, que é o que nos condiciona, que é o que está posto, a realidade realmente, tudo que nos finca nesse realismo, ela de alguma forma, a graça, ela vem justamente como a gravidade, ela deixa, e de repente tem um personagem que acende, né? Tem um personagem do Bruno que realmente vira estrela, e tem uma alma viva ainda, presa nessa gravidade, mas que de alguma forma é salva por essa ascensão também desse personagem, assim. Então é um filme, mais uma vez, acho que volta aquilo, como a partir de elementos muito concretos, sem coisas muito mirabolantes, você alcançar realmente uma dimensão que é muito metafísica, muito espiritual, mas a partir daqui, assim, a partir dessa capacidade da câmera, assim, de filmar pessoas, objetos, espaços. E eu acho isso no Bresson incrível, assim. Se a citação a Simone for errônea, me perdoem, assim, mas é isso. Antes de abrir para quem quiser fazer alguma pergunta, eu queria só comentar em cima do que vocês falaram, que tu estava contando, né, a lista do Guiguet, falando dessas dicotomias, sendo que eu acho que não são exatamente dicotomias, né, que o Bresson na entrevista ele fala, tipo, a Ellen Farpar pergunta para ele, né, como ele se relaciona assim, com esses dois regimes, né, o real e o fantasma. Ele fala que para ele não tem dois regimes, é um só. Tudo isso, todas essas dicotomias, na verdade, estão tudo juntas, elas estão tratadas homogeneamente como se fosse a mesma coisa. E em relação à família Ruffi, né, os personagens de Jean Roger e do pai, eu fico sentindo que, mesmo naquele ambiente, por menor que seja o espaço, eu acho que possa ter, ainda tem esses momentos de graça, assim, né? Por exemplo, quando o pai tá naquela situação, né? Meu filho tá trabalhando, não queria que ele trabalhasse, sei lá o quê. E aí ele vai até o trabalho dele e ele senta no banco lá e ele, sabe, apesar do filho dele se rebelar contra ele, não querer ser que nem ele, o pai ainda tá lá tentando salvar o pai dele. No final, de fato, salva ele da morte, né? Tipo, morre por ele. E, enfim, dentro de todo esse atravanco ainda tem esses espaços. Boa noite, professores e pessoal, todo mundo. Eu fiquei com várias ideias e comentando com minha amiga Amanda, a gente ali. Esse final, cara, eu achei muito interessante quando você falou de Bruno enquanto esse menino, The Shining, um menino iluminado, né? E o final, eu fiquei bem emocionado ali quando ele diz assim,
Bruno me falou que ele queria voltar para sua estrela, mas o corpo dele era muito pesado. Eu achei isso a cara do Pequeno Príncipe, de Exupéry, né? Eu acho que ele até parodia um pouco o texto do Pequeno Príncipe, quando ele diz: eu preciso ir embora para encontrar minha Rosa, estou preocupado com ela, tal. E é quando o Pequeno Príncipe é picado pela cobra e morre, né? Carnalmente, né? Eu fiquei pensando nesse Bruno enquanto quase uma chave de leitura para o Pequeno Príncipe, que a gente fica um pouco, aquele livro que a gente lê quando é criança, não sei o que mais, né? Tem aquelas as brincadeiras, né? Livro para criança, não sei o que. Eu fiquei pensando nele como um Pequeno Príncipe, que ele, onde chega, ele muda as pessoas, né? Aquele homem que tem várias estrelas, o Pequeno Príncipe diz: mas por que você tem tanta estrela? Ele diz: para comprar mais estrela, né? Ele questiona a ordem das coisas, né? E uma segunda observação quando você falou da professora, que ela tem essa coisa da poesia, mas eu fico pensando que é por causa de Bruno, porque até então ela é um pouco mecânica. Ela diz: abra na página tal e vamos ler, depois vocês vão escrever aí, fazer uma avaliação aí. Eu fico pensando que ela, enquanto professora que traz a poesia, eu acho que é muito por causa de Bruno. Quando ele chega de uma forma ainda um pouco mecânica, vamos recitar. Eu me lembro eu não peguei esse tempo, mas minha mãe pegou, quando na escola se recitava poesias de Olavo Bilac, aqueles poemas parnasianos, né? Que era uma coisa um tanto mecânica, né? Decorou, né? E aí ela chega para ele com essa poesia viva, né? E que vai estar até nesse final dele tão trágico, né? E como você, eu vou fazer uma citação que eu não vi, que é o James Dean. Eu lembrei um pouco da Juventude Transviada, a atitude de Jean Roger, né, e tal, e aquela coisa, né? Em que ponto chegou essa revolução que seria nos anos 50, 60, e depois tem Kubrick, Laranja Mecânica, a coisa da gangue de rua, que não tem nenhum sentido aquilo ali, né? A gente vê que é apenas o sonho e a fúria, né? Ou seja, são como não sei como os punks, mas enfim, porque o punk teve uma coisa comportamental também, mas como James Dean, o rock também, né? Ou seja, o sonho e a fúria. Mas para que tudo isso? Em que vai dar isso, né? Só por causa de quase uma animalidade do Jean Roger, né? Ou seja, ele quer pegar a namorada do irmão. Isso que você falou, ele imitando o irmão, e até a namorada ele quer. Ou seja, é uma coisa quase de uma bestialização, né? Mas o final me trouxe justamente isso que vocês estavam falando. Não conhecia esse diretor, né? Mas eu imaginei que ia ser uma outra coisa totalmente diferente, essa coisa das gangues e tal. E só para fechar, como eu venho da música, eu observo muito quando aparece um disco, tal. Eu vi ali o Transformer, do Lou Reed, né? Que é o poeta do submundo, né? Que esse disco foi produzido por Bowie, que não por acaso tem uma coisa muito forte com o Pequeno Príncipe, né? O Ziggy Stardust de David Bowie é uma espécie de Pequeno Príncipe, né? Das poeiras estelares, não sei o que mais. Mas o Transformer é um disco que aborda muito essa coisa do submundo, do crime, dos travestis, das figuras que são rebaixadas socialmente e tal. Eu acho que não por acaso estava ali aquele Transformer, é um disco muito, muito interessante, né? Agradecer a vocês também pelas informações maravilhosas. Meu nome é Lucas. Oi, Lucas, prazer. Valeu. Então, interessante essa citação ao Exupéry. Assim, eu nunca tinha feito essa... Talvez porque tenha sido um livro que eu li criança e nunca mais voltei. Assim. Eu fui ler adulto. Mas os franceses têm uma relação melhor com o Exupéry do que a gente, né? No sentido de continuar culturalmente. Então, eu imagino que sim, pode ser. Assim. É uma citação direta. É direta, né, total. cara? Eu fiquei com essa dúvida. Porque eu li, 20 mil vezes. Sim. Aí, imediatamente, começar a me dar memórias. Exato. Que massa, assim, que massa. É uma nova chave de leitura, assim. Aí me fez me perguntar, assim, será que outras das falas e dos poemas dele eram também citações de outros livros que eu não conhecia, assim? Fala em Verlaine, né? Eu ia falar disso. O poema, que é o segundo poema, né? O primeiro agora não estou lembrado. É do Jacques Prévert, aliás. Todos pássaros.
que é o dos pássaros, e que é um poeta que aparece em outros filmes do Brissot, inclusive no que vai passar aqui, o Jogo Brutal, né? Tem uma outra personagem que vai aprender recitando poemas. Mas o segundo poema, que é o do Verlaine, é interessante porque é um poema dedicado ao Kaspar Hauser, aquele personagem que tem um filme do Resorb, né, o Enigma de Kaspar Hauser. E que é aquele personagem que chega numa cidade do nada, sem saber falar, sem saber escrever, se comunicar de maneira geral, né? E vai sendo, vai recebendo daquela cidade formas de educação, né? Vai conhecendo enfim, as regras sociais ali naquele lugar, né? E é um poema que acho que no primeiro verso fala de orfandade, alguma coisa assim, e que tem tudo a ver com o personagem do Bruno, né? Porque ele também chega naquele lugar, né? Com um mapa na mão e tal. Mas ele é um órfão, né? Na casa dele nunca tem ninguém, nenhum adulto, né? A gente não sabe nem se existe de verdade, pode ser só uma alucinação ali. Mas eu acho que, de todo modo, ele é esse personagem que vem de algum lugar, a lugar nenhum, e ele está um pouco alheio às regras sociais que existem ali, né? E é isso que vai permitindo a ele até afetar os outros, né? Por não conhecer tanto como aquele universo funciona, né? Eu acho que, assim como no filme do Rachachan, né, que é também essa desobediência das regras, né, de questionar as regras e tal. Acho que o Bruno não questiona diretamente, assim, mas no silêncio dele ele vai questionando, né? Embora tem momentos em que ele vai sendo puxado para um lado para o outro, né, rindo das coisas que o Jean Roger faz, enfim, mas eu acho que ele é esse personagem que vai ora sendo absorvido por aquele universo, ora rechaçando aquele universo também, né? E eu não tinha feito a conexão com o Pequeno Príncipe e acho bem possível, assim, com certeza. Vou até reler. Acho que a tua menção também ao Juventude Transviada, né? Assim, que é um filme do Nicholas Ray. Nicholas Ray é um cineasta americano clássico que fez muito filmes sobre jovens, assim, e jovens em contextos muito parecidos, assim. Então acho que a gente pode colocar o Brissot nesse filme como um herdeiro realmente dessa tradição. Tem um filme do Nicholas Ray que é They Live by Night, acho que o título é assim, que tem um personagem que é um menino também, que tem uma família de bandidos e tal, e lembra muito a família dele, assim, a família do Roger, assim. E também o personagem no filme do Nicholas Ray, ele de alguma forma quer sai daquilo a partir de um relacionamento, assim, ele foge daquilo a partir de um relacionamento que eu fico, agora que você falou, lembrei, parece muito com o irmão mais velho, assim, né, que quer se emancipar daquilo e a partir de uma fuga, assim, acho que foram duas boas menções, assim, duas chaves de leituras interessantes. Não sei, outra pergunta? Não sei, alguma coisa? Um comentário? Não precisa vir aqui na frente, não. Se quiser, pode falar daí. Como é teu nome? Lu? Que me falou, eu acho que conversa muito também com, acho que o propósito de realizar essa mostra aqui dentro da universidade, né? Que é justamente falar isso e também falar como esses filmes, eles funcionam também como um processo formativo para quem assiste, né? Então, é isso, comentário breve. Poxa, nem sei se tem algo a comentar, mas eu concordo, é isso aí. Acho que o filme mostra... No começo do filme tem aqueles planos mostrando o lugar, né? Os prédios, aquelas coisas de concreto, muito, muito, muito impactante, assim, a arquitetura mesmo do lugar, né? Mas... E o filme ele vai sendo levado...
esses blocos de cena que vão se montando também, né? Quase um carrossel. A gente vai para dentro do apartamento de um personagem, vai para o outro, vai para a escola, vai para o apartamento, vai para o outro, vai, né, construindo através das cenas o painel ali, né? Mas ao mesmo tempo vai tendo essas infiltrações, né? Que vão talvez aos poucos permitindo que aquele universo tal como ele foi construído até ali possa um dia desmoronar e outra coisa surgir, né? Mas eu acho que é isso, essas infiltrações que vão aparecendo e que são mais silenciosas, não fazem tanto barulho, não fazem tanta fúria, né? É tudo mais silencioso. Mas eu acho que é isso mesmo, assim. Só um comentário rápido, assim, aí puxando também o curta, né, do Straub e Rouillet, que eu acho que, assim, pensando os dois filmes como filmes pedagógicos, assim, pensar o cinema como algo, uma arte que nos ensina algo, assim, e o que a justaposição desses dois filmes nessa sessão permite a gente intuir, sair daqui. Eu acho que o primeiro filme ele tem uma potência revolucionária muito grande, assim, na figura do Ernesto, ele dizer não, né, assim, a gente precisa aprender a dizer não, assim. E ser intransigente, essa intransigência que é poética também, né? Que assume as diversas... Quando ele fala assim, o professor mostra o globo, né? São dois filmes que tem globos, né? Inclusive, assim. Isso aqui pode ser a terra, uma batata... Isso aqui é uma batata, a bola e a terra, assim. As inúmeras possibilidades que você consegue extrair do mundo se você diz não a tudo aquilo que tenta lhe fincar, toda essa gravidade realmente que tenta lhe fincar. E eu acho que o segundo filme, eu acho que é isso, assim, a revolução, ela passa pelo amor, assim, invariavelmente, assim. Ela passa pelo amor, ela passa pelo olhar o outro, né? Ela passa por essas ideias, assim, que são muito cristãs, mas enfim, não com demérito, mas digo assim, de perdão, de reconciliação, de sacrifício, assim, são ideias muito radicais, assim, se a gente for analisar veementemente, assim, olhar de cara, assim, isso aqui é muito radical, assim, são ideias que eu acho que esses dois filmes estão trazendo, assim, porque o cinema ele pode ser uma utopia no sentido não de uma utopia aquilo que você não pode alcançar, assim, né, mas de nos instigar realmente que a gente reflita e se perceba diante desses sentimentos, assim, o que a gente pode fazer com eles, assim. Eu termino o filme do Straub e Rouillet querendo fazer uma revolução, assim. Eu tenho essa um pouco, quando o Pirraia sai da sala, eu tenho essa vontade, assim. E com o Straub e Rouillet também, francês, e com o do Brissot também, assim, existe sim acho que toda aquela energia juvenil, a juventude, ela é o que vai nos salvar, assim, acho que as próximas gerações, o que é aqui. E são filmes que acho que são cartas realmente jogadas, assim, né? Cartas jogadas por isso que eu falo, são cinemas do futuro, assim. Não são cinemas que estão regredindo ou algo do tipo, eles estão nos instigando realmente ao que é que nós vamos fazer daqui, que ele fez dessa sala aqui, assim. Então acho que essa é a pedagogia desses dois filmes, assim, que o Straub ilumina o Brissot e o Brissot ilumina o Straub nessa montagem de curadoria, assim. Só um comentário sobre o curta, né, o Un Rachacham, que ele é muito interessante, que à medida que o Ernesto, ele vai questionando o aprendizado, né, o filme também vai levando a gente por esse caminho, né, de aprender a ver o próprio filme, né. Tem uma cena ali no meio quando já está tendo a conversa com o professor, que a princípio está o Ernesto e a mãe, aí tem um diálogo com o professor, aí tem a voz do pai, só que a gente até então não tinha visto o pai, aí a câmera abre um pouquinho mais e a gente vê o pai, a mãe e o Ernesto. O que é que isso quer dizer? É um filme que o tempo inteiro ele está questionando a própria forma que ele vai tendo, assim, também, ali de como aquela conversa é filmada, como, né, como os atores se comportam, como o texto é dito, a montagem, os cortes. Eu acho que o que o Ernesto está fazendo ali naquele momento, o próprio filme vai fazendo também, né, na nossa forma de entender o que é o cinema, o que pode ser o cinema. Eu acho que é um filme que vai mexendo com isso também, assim, com a linguagem, no final das contas, né? Com a linguagem do cinema, como a gente entende de alguma forma.
mais um link entre os dois filmes, e que eu acho que parte disso que o Matheus está falando. Não sei se vocês percebem, mas perceberam no curta, quando o professor sai de cena, sai do quadro, a câmera não corta, assim, ele não segue o professor, que seria dentro de uma linguagem clássica que a lógica falaria, assim. A gente continua vendo a mesa, a gente continua vendo a sala. Tem umas cenas quando o professor está na frente da porta do colégio, que ele é quase um móvel, assim, né? Os personagens, essa institucionalização burocrática que ali que reduz realmente esses personagens a quase um mobiliário, a quase uma engrenagem realmente daquele... Eu acho que... E o Ernesto, em todo momento, é aquele personagem que está dizendo não e que tem um olhar, uma chama no olhar, um sorriso, ele olha para a mãe e tem um sorriso, assim. Sempre algum gesto que está, de alguma forma, dizendo não, assim. Sempre está... E acho que por isso, assim, por um outro sentimento, assim, por uma... tem uma palavra que é a lacridade, que é assim, essa vivacidade da juventude, assim, essa possibilidade de... E eu acho que no do Bressot também tem isso, né? Aqueles prédios, aquela frieza, aquela desolação. É um filme que é muito... Ele é muito claustrofóbico em alguns momentos, como fala, assim, né? Ele toca fogo no... A gente, sabe, parece que é uma violência contida ali em espaços muito restritos ou muito amplos, mas que essa amplitude mostra um vazio muito grande. E, de alguma forma, você tem todos aqueles jovens ali que, beleza, eles estão dentro de uma lógica muito própria de criminalidade, tem aliciamento ali infantil, o filme fala sobre isso, cita nominalmente isso, etc. Mas existe muita potência realmente que está desorganizada, que está dispersa e que está no cenário e que está em um sistema que de alguma forma é condicionado à morte, assim, que é como o Will falou, assim, né, parece que tudo está jogando contra, assim. Mas há que nesse sentido, por mais que no do Bressot tenha muita... a tragédia, o filme não é trágico, no sentido de... no final o desenlace é a percepção de que o mundo é horrível e nós vamos... E é isso, assim. Mas o mundo é trágico, né? Mas os personagens, de alguma forma, conseguem alguns personagens conseguem, de alguma forma, se elevar àquilo, né? Se elevar-se dessa gravidade. E aí... É isso, assim. Como é que a gente pode sair disso, assim, né? Como é que a gente pode sair que eu acho que invariavelmente todo mundo em algum momento da vida já se sentiu, já se percebeu. A gente olha, sei lá, para Gaza hoje, ou para o que fazer diante disso, assim, né? Tipo, qual é o lugar do amor, por exemplo, onde é que diante do pleno horror, assim. O filme não responde isso, são questões que eles estão colocando, mas isso, são sementes realmente, né? Assim. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Você quer falar daqui ou... Will, né? Não, perfeito, assim, acho que tu fez uma síntese, que é isso, eu ia até falar, assim, no final ele está na instituição, né? Vamos dizer assim, a ressurreição do Bruno, ela acontece não por causa das instituições, é isso, assim. Do Bruno ou do Jean? Do Jean Roger, desculpe. Mas aí, pegando um ponto que tu falou, assim, do final do Bruno ser trágico, e aí, fazendo um link com isso que tu falou, assim, dele ser um santo, realmente. Eu mostrei esse filme pra minha mãe. Minha mãe, ela é espírita. E aí ela fez assim, não é fã de cinema, não conhece Bressot, nada disso, assim. Mas ela falou uma coisa que eu achei muito, que é tão simples, é tão absolutamente simples que tem verdade na simplicidade, né? Que esse menino, ela enxerga ele como médium, assim, na linguagem dela, e que ele veio para a Terra com a missão, realmente a missão dele se encerra, e é isso, assim. É muito simples, a gente pode desdobrar esse pensamento numa diversas, enfim, perspectivas, mas eu acho que tem uma coisa, e acho que nos outros filmes de Bressot tem isso. Em vários filmes, se vocês verem para nós, vocês vão perceber vários filmes do Bressot, eles têm essas figuras meio misteriosas que aparecem, assim. Você está acompanhando uma história, uma narrativa normal, assim, personagens reais, etc., e de repente aparece uma mulher vestida com um pássaro. Uma figura totalmente capuzada, assim, figuras que a gente não sabe de onde vêm, o que são. A gente pode partir... Brenda tem um artigo muito bom sobre isso, inclusive. E a gente pode discutir que figuras são essas, que aqui é a morte está andando com esse personagem desde o início. Tem elementos semióticos, assim, por exemplo, a mãe chama ele de pintinho, né? Ele tem um canário.
na escola tem um pássaro, assim, sempre o poema do autor, né? Prévert, enfim, você tem toda uma indicação a partir dessa ideia de asa, de pássaro, de anjo, o que quer que seja. E nos filmes do Brissot eu sempre ficava fazendo uma tentativa de tentar entender por que essas figuras místicas, misteriosas, o que quer que seja, estão ali, assim. E sempre nos filmes dele me parece que elas são observadoras de uma ordem cósmica, de uma ordem mais ampla realmente que a gente não tem acesso, mas que cada filme, cada narrativa, cada história que cada filme está contando é de alguma forma a conclusão de um destino já traçado. Assim. Isso me parece. Então, nesse sentido, ainda que o Bruno se mate no final, tem essa cena, e lembremos, aquela figura com vestido de noiva, etc., que dá a arma para ele, que pega a arma. Eu sinto ali muito que, como minha mãe falou, assim, esse menino tinha uma missão, ele veio e aquilo ali era a concretude era a conclusão dessa missão, assim. Ainda que seja uma cena graficamente, poxa, um menino com a arma na mão se matando, assim. E aí eu fiquei, assim, pode, sei lá, quando ele se mata, ele está com a arma na mão, a mesma arma que mataram, que o outro matou o pai, talvez a polícia vai dizer que na verdade é ele que matou, enfim, a gente pode fazer, mas isso não importa exatamente, assim, porque a partir daquela morte, e a gente tem acesso a isso a partir daquela carta, é o que acontece realmente, o processo de salvação, ressurreição, chame como quiser, assim, do Jean Roger, assim. Né? É quase a redenção mesmo. Exato. E aí eu não sei qual é o contexto católico do Brissot, assim, eu não sei se ele vem de família e tal, mas acho que no final das contas o cristianismo, enquanto moral, enquanto estética, enquanto ele está premiado, né? Mesmo que a gente não seja, assim, veja como cristão, isso é tão aqui, tão concreto, etc., que é muito difícil escapar um pouco disso também quando um cineasta como ele tem interesses no que está além, no que está... Invariavelmente ele vai... Eu não sei, Matheus, você conhece alguma coisa assim do arcabouço familiar dele? Sabe? O que eu ia dizer é assim que através dos filmes eu acho que não dá para fechar a questão sobre qual a religiosidade, a fé do Brissot, né? Eu acho que ele é um autor assim que bebe de fontes muito diferentes, né? Então a gente vai ter Marx, vai ter Freud, né? Porque a mulher que aparece pode ser a projeção dessa figura materna que não se encontra em canto algum, né? Que vai ter a professora ali depois também e tal. Dá para fazer essa leitura do filme. E tem as fontes religiosas que ele vai beber também, né? Mas eu acho que em nenhum filme dele, mesmo no Céline, que vai passar aqui na mostra, que é o filme mais intensamente religioso, assim, dá para afirmar a qual religião pertence de fato. Assim, eu acho que é algo um pouco difuso. Não sei se Brenda eu concordo, sim. Eu acho que o melhor caminho para se descrever seria o misticismo, né, que embarca tudo isso, assim. Mas essa figura que ela aparece, a princípio, tipo, parece um anjo, a princípio parece uma mulher que veio de uma pintura, né, alguma coisa meio assim, e depois, não, calma, ela parece um anjo, mas aí no final é ela quem causa a morte, entre aspas, de Bruno, né, ela dá arma pra ele se matar, então, calma, então ela também é a morte, sabe, ela meio que tudo isso junto, só que é uma figura estranha, né, ela parece ressoar nela essas energias muito antigas, sabe, coisas que não dá pra fechar, tipo, ela é isso, ponto, né? E essas figuras assombram o cinema inteiro de Bresson, né? Provavelmente assombravam ela também, pra estarem ali. E eu acho que é isso, eu acho que não dá pra definir, tipo, ela é um santo, ela é um anjo, alguma coisa assim, ela é uma figura mística, uma energia que tá ressoando ali, que ressoa pra fora do filme também, ainda ressoa hoje em dia, em outros lugares, e sempre retorna, né? Por aí.
Eu concordo muito com o que Yuri falou também, de serem essas figuras que estão ali observando, né? Parece, às vezes, esse coro de uma tragédia que vai pontuando o percurso das histórias, né? Como se essas histórias que teriam esse potencial de ser tão um documento antropológico, mas, na verdade, elas fazem parte de algo maior, né? E que é aquilo, assim, a história que a gente está vendo, isso dos dois irmãos que se atacam e se ferem e se matam, é algo muito antigo, né? O assassinato do pai é algo muito antigo. Então parece que é sempre essas histórias muito antigas que estão retornando, né? E compondo o dia a dia ali, né? Que parece ordinário, mas não é. Parece algo mais algo mítico, assim, algo que vem de longe, né? Aí é onde eu separo que é um grande artista, um grande cineasta de um não, assim. Veja, esses filmes, eles nos instigam mistérios, realmente, assim. A gente não vai resolver essa questão, assim. Cada vez, é isso que eu falei, assim, na minha primeira fala, eu vi esse filme e de repente vi coisas que eu não vi das vezes que eu vi o filme, assim. Por exemplo, quando o menino, antes ele atirar no pai, tá lá, ele atira no canário, né? Antes de ele atirar no canário, a primeira vez que ele vê uma coruja, não um canário, assim. Quando ele atira, é um canário que cai no chão, assim. Que coruja é essa? Eu nunca tinha visto essa coruja antes, assim. Nunca. Eu não sei o que significa. Eu não sei o que significa, assim. É a coruja que tava, não sei. Então é isso, assim, como eu acho que nem Brissot sabe exatamente, assim, o que são essas coisas. Os filmes, eles são misteriosos. Os filmes, eles precisam ter mistérios, assim, né? Mistérios que a gente sempre vai estar voltando e talvez em algum momento a gente saiba o que é, talvez não. Mas os grandes filmes, as grandes obras, os clássicos, o que é que sejam, eles têm isso, assim, eles têm sempre mistério, né? De outra forma, eles não continuariam falando conosco, assim, ao longo da história. Então, e esse para mim é o que faz a Bresson dos grandes, assim, dos grandes mestres de sempre. Eu fiquei pensando do Straub e do não mostra todo, acho que o que via lá é a questão da natureza, acho que da natureza e da espiritualidade como algo que está para além, tipo, por exemplo, o Straub vai fazer o filme O Órfão, né, que ele pega os atores e bota na Roma, aí você contrasta com a Roma antiga, com a Roma contemporânea, e o Brissot tem essas figuras eternas, assim, ele começa a seguir com o Egito e tal, então tem essa, é como se o tempo não fosse passado, presente e futuro, mas uma coisa só, e o Pialá também, ele vai, acho muito interessante a Nossos Amores vai passar na mostra, porque é um filme que não tem quase nenhum sinal que se passa nos anos 80, assim, é um filme muito meio que eterno, assim, todos os dilemas, os problemas que esses personagens passam poderiam passar em qualquer época, então acho que a sua cultura eles veem nesses diretores dessa mostra como se a natureza fosse esse elemento que está lá sempre e que traz essas histórias novamente. A Nossos Amores me resgata a peça do Musset, né, que é Um Petit Avec Amor. E eu acho que o filme de Jean Straub, essa manhã, ele volta para o campo feminino, o filme da Catherine Breillat, sobretudo a conexão do feminino com a natureza e tal, que está muito na obra dela. E acho que o Showgirls é interessante porque é um filme que é mais da cidade, assim, é um filme mais da perversão, assim, da morte, assim, que é um filme que quase não tem redenção. Acho que a redenção seria a personagem da amiga da Nuna, né, que ela mora num trailer, assim, que é longe da cidade, é um lugar à margem, assim. Então acho interessante como esses filmes também tem, não anti-cidade, mas pensando como se tivesse, sei lá, algo que seria digno, assim, não estaria no centro ali do que a gente percebe. No caso, a natureza, só para entender, assim, a natureza como esse lugar que de alguma forma aponta para coisas mais antigas, assim, é isso que você fala? E também é porque o Straub é baseado na cidade do Duraz, né? E a Duraz, ela cresceu na Indochina, ela fala que tinha medo da floresta. E acho que uma coisa interessante que o Straub também vai fazer esse filme na floresta e tal, visitar texto. E a Duraz, ela vê a floresta como esse lugar que ela tem medo, mas é um lugar antigo, assim, é um lugar que passaram séculos de vidas diferentes. É um lugar também que atende algo de primitivo na gente. Acho que tem nos personagens do filme do Brissot algo de primitivo, assim, é algo que ele acho que até reconhece esse fascínio da violência, de certa forma, um fascínio do pai, apesar de, acho que ele vê aquilo negativamente, mas também tem sei lá, tá dando reconhecimento pela violência, com aquela
que acho que quer dizer, poderia significar uma ânsia, assim, algo, eles querem mais, mas eles não sabem onde pegar essa... Assim, Bresson é um cineasta que me lembra muito o Rossellini, por exemplo. Nos filmes do Rossellini, como o Stromboli, o Stromboli, por exemplo, como é o nome da atriz? A Ingrid Bergman, ela sobe um vulcão, né? Já é um filme muito físico, você vê a subida dela no vulcão, e de repente ela olha para um céu estrelado e vê a imagem de Deus, assim, né? E aquilo causa então, assim, a ideia de milagre, ou Francisco Arauto de Deus, que é a biografia de São Francisco de Assis, assim, que a ideia do milagre, a ideia da obra de Deus, Rossellini filma isso a partir da natureza, né? Ou seja, aquilo que eu tinha falado, assim, como filmar materialmente as coisas do mundo, e isso seria índices para coisas mais amplas, assim. Nesse sentido, e aí eu acho que também tem acho que é tradição também, né, da França, desde Pagnol, assim, Marcel Pagnol, os filmes que são interioranos, né, campesinos, assim, e aí, obviamente, a gente vai para a literatura, a gente vai sempre pegar isso, assim, mas sim, eu acho que na mostra tem essa coisa de na natureza ser um lugar também de possibilidades, assim. O Showgirls, assim, eu acho que é o último filme da mostra, é em Las Vegas, né, assim, que é o lugar mais hiperreal possível, assim, é o simulacro do simulacro dentro do simulacro do simulacro. Como é que você consegue ser humano realmente nesse... Então, acho que no final das contas, e acho que é uma mostra que tem um tema que passa, assim, nos filmes, que é um certo humanismo, realmente. Qual é o lugar do humanismo, realmente, nos processos da gente, assim, nos processos de vida, nos processos de... não sei, eu acho que com, sei lá, capitalismo, desenvolvimento, enfim, a gente está indo para um mundo cada vez menos humanista, assim, né? Menos humanista, assim. A gente abre o Twitter, vê uma criança morta em Gaza e a gente passa, assim, é isso, assim. Isso é meio clichê já, isso não é de hoje, obviamente, mas isso é também qual é o lugar, e nesse sentido eu acho que são filmes que respondem, assim, um ímpeto maior de qual é o lugar do cinema como arte, realmente, hoje em dia, assim. Nessa profusão de imagens, nessa profusão de insensibilidade, realmente, que tudo... Enfim, a gente vai puxar, assim, né? O filme do Bresson, ele tem um pouco isso, né? Das instituições sociais, tudo brutaliza, as pessoas que estão no meio das instituições sociais, elas não conseguem fazer com que as coisas andem, fazer com que as violências não aconteçam, realmente, elas simplesmente negam, e não negam, né? Elas negam, assim, porque elas também são vítimas de não conseguir, enfim, é um caleidoscópio realmente de impossibilidades, etc. Mas que talvez a revolução, a mudança venha desses indivíduos, assim, né? Do outro, do contato com o outro, toque, da poesia, da poesia que de alguma forma fala alguma coisa para a tua alma e te eleva, né? Não sei, possibilidades de leitura. Mas é isso, acho que também são filmes que não buscam uma universalidade, no sentido que estamos respondendo às questões do mundo, assim, né? Isso aqui é o que é, assim. Acho que são filmes que começam e terminam com desorientação, assim. Desorientação não é uma coisa ruim, assim, você está desorientado. Desorientação é só uma possibilidade, né? E dentro das possibilidades, qual caminho você vai seguir, assim. Então acho, nesse sentido, a curadoria é riquíssima, nesse humanismo da desorientação, assim, não sei. Não tenho. O que complementar? Eu acho que é isso mesmo. A natureza em Bresson, ela puxa esse caminho do antigo, né? É o fogo, é o toque, é esse contato. Acho que nos outros filmes dele que estão aqui na mostra, isso é ainda mais presente. O Jogo Brutal e o Céline, isso aparece bem forte neles dois, assim. É isso. Eu acho que como o Yuri tinha dito também, como tu agora dissesse, né? Esse pássaro é toda uma recorrência ao longo do filme, né? No poema, na imagem mesmo do pássaro, o pássaro que ele carrega, o nome que ele tem, né? E eu acho que é isso mesmo, assim, essa metáfora da gaiola está ali o tempo inteiro, né? Na arquitetura dos lugares, na forma como os cenários são filmados, né? Nas grades, tudo isso ao longo do filme vai tendo todas essas rimas, né? Que vai tendo de cena para cena, né?
E eu acho que o filme é muito, muito inteligente na forma como vai articulando isso, como também não faz com isso levar a gente para uma dedução do que exatamente tudo isso significa, né? Eu acho que ele vai acionando algumas ideias, né? Bruno é o pássaro, pode ser e tal, mas sem necessariamente transformar ter o didatismo da questão, assim. Mas está lá, assim, eu acho que tem a pintura do pássaro, né, que eu tinha mencionado antes, que é muito, muito significativa. É até o cartaz do filme, como o filme foi divulgado, né? Aquela pintura do Magritte, ela serviu de base para o cartaz. Então ela é bem, bem especial, assim, dentro do contexto do filme. Então é tudo muito, muito pensado, assim, todas essas escolhas de cenário, né? Acho que o filme, aproveitando assim, o filme ele tem essa atenção para os objetos de cena, né? Tudo muito, muito cheio de coisa para se ver, né? O CD, são os quadros nas paredes, os pôsteres de filmes. Eu acho que tem tudo, mil detalhes assim que se a gente se atém a pode levar a gente para vários lugares diferentes, né? Por exemplo, no quarto do Jean Roger, filme pornográfico, pôster de Stallone, Charles Bronson, né? Um ambiente assim de enfim, várias violências de alguma forma. Então tudo parece muito o pôster do que o pai fica tirando, né? Do indígena, vem ali de um faroeste, né? A roupa do tio, né? A roupa do tio, que parece ser uma coisa de faroeste também, né? Tem algum dos autores que escreveram sobre esse filme que fala daqueles planos gerais, assim, mostrando a cidade, mostrando as motos, como se aquilo também remetesse a um imaginário que a gente tem do western. Pode ser também. Eu acho que é tudo muito... É um filme que é muito cheio, assim, de possibilidades de se abordar, né? De pegar um fio e seguir esse fio e vai levar para algum lugar interessante, assim. E que permite muitas revisões, né? E descobrindo cada vez algo a mais. Posso isso que tu fala, assim, os personagens estão, de alguma forma, eles querem liberdade, mas ao mesmo tempo estão se colocando em gaiolas, assim, né? Acho que na figura do pai tem muito isso, assim, né? Ele é de discurso anárquico, de vivência anárquica, né? Nega a sociedade, nega tudo, mas ele quer manter o filho mais velho ali no seio no seio de seu mundo, com as suas regras, assim. Eu acho que isso é muito interessante na ideia de composição de Bressot, assim, de personagem, porque, por exemplo, eu concordo que o Bruno, ele é um anjo, um santo, assim, mas ao mesmo tempo, nunca o filme o faz exatamente como um receptáculo moral, assim, ele é uma criança, realmente. Acho que o texto do Vicente Vincent Zez, ele fala, assim, tipo, é uma criança, assim, ele gosta de andar de mobilete, ele se diverte quando o Jean Roger começa a algazarra na escola, assim, ele está inserido nesse mundo, ele não é diferente exatamente, assim, mas tem esse, então eu falo isso porque justamente, assim, ele tem esse pássaro realmente, mas a santidade ou a coisa elevada dele, que o filme vai trabalhando, não necessariamente faz ele alguém que vai perceber, por exemplo, essas violências como são violências, assim, né? Tipo, ele gosta do pai do amigo lá, né? Ele curte as armas, ele curte aquilo. E isso é muito criança, assim, tipo, e aí é doido, assim, porque tem uma cena que pra mim é muito misteriosa, assim, no início do filme, que é a primeira vez que a aparição aparece, que ela tá nua, né? E tem uma cena sexual, assim, e eu fico pensando muito nessa ideia, assim, de, tipo, a iniciação sexual dessa criança, desse jovem, é através dessa aparição, assim, por que isso, assim, por que essa cena, por que ele tá colocando isso nesses termos, assim? É porque já se sabe que esse personagem, ele não vai estar mais nesse plano, ou seja, ele não vai crescer realmente, né? Esse personagem não vai ter o mesmo círculo de vivência que os outros jovens, e aí a experiência dele ali,
não sei, ao mesmo tempo tem isso, assim, a mesma aparição lida com ele como um ser humano, assim, um ser humano que tem lá suas experiências, precisa estar no mundo de alguma forma e ela vai de alguma forma auxiliando ali, não sei. Mas o que eu acho muito interessante, os personagens eles são tridimensionais realmente, né? O pai é extremamente violento, mas ele tem momentos muito certeiros de melancolia, assim, né? Quando ele fala do passado dele, por exemplo, da guerra, etc. Todos os personagens eles têm isso, assim, que de alguma forma aterram realmente, né? Não são, nunca é maniqueísta, assim, o filme. Então acho que isso é um achado, assim. E nesse sentido, o personagem do Bruno para mim é isso, assim, poderia ser o Jesus Cristo, o asceta, o apartado do mundo, assim, o que seja, o elevado, então, e o filme nunca faz isso, assim, né? Fora dos momentos que realmente ele, sei lá, escuta um morto, né, percebe, tem acesso a uma dimensão que parece que os outros personagens não acessam realmente, mas no final é uma criança, assim, como o Vincent fala no texto, assim, é uma criança, simplesmente uma criança. Eu acho interessante essa cena com a aparição, né, que ela está sempre com a águia, que é um animal muito livre e perigoso. E no fim a águia, ela machuca o Bruno. Toda vez que tem um close com o Bruno, dá pra ver a ferida. É tipo uma ferida antiga, mas continua lá. E tipo, sempre leva essa associação, que tá sempre associando. Acho muito legal. Total. Eu nunca conseguiria trabalhar nesse filme se tivesse uma águia, assim, eu fiquei morrendo de medo, assim. Acho que a criança foi incrível. Sim. Alguém mais tem um comentário? Eu acho que é isso. Queria agradecer a presença do Matheus, a presença de Yuri aqui. Foi muito legal o debate. Gostei muito da conversa. Obrigada a todo mundo que ficou também. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês venham para os outros dias da mostra, vejam mais filmes do Brissot. Vocês querem fazer alguma consideração final? Agradecer ao convite novamente, a presença de todo mundo e reforçar o convite. Venham, tem muitos filmes bons escolhidos, vale a pena. E quem não conhecia Brissot, conhece mais, que é muito bom. Nossa, eu vou fazer um apelo, na verdade, assim, para quem puder vir para a sessão de Céline, o filme dele, assim, talvez seja o melhor filme do Brissot. Pelo amor de Deus, dê um jeito, assim, vai ser uma experiência de vida, realmente, ver esse filme no cinema. Assim, eu tô bem ansioso. Vou mentir no trabalho, vou fazer não sei o que eu vou fazer, mas eu não tem como perder isso, não. Assim, vai ser incrível, uma dessas sessões que a gente vai lembrar pro resto da vida. Quer falar da foto, assim, acho que... Eu ia dizer que eu já vi Céline no cinema uma vez e eu levitei durante a sessão, é verdade. Foi 5 milhões. Foi numa mostra Brissot em São Paulo, foi incrível. Vale muito a pena. Sim, Yuri pediu para eu falar da Foco. De fato, a gente teve uma edição sobre Brissot, né, que tem textos sobre toda a obra dele, textos específicos sobre cada filme, entrevistas com ele. E vai ter o catálogo da mostra também. O catálogo vai ter um texto para cada filme, mas antes também vai ter uma introdução, dedicatória assim, para Brissot, uma conversa com uma pesquisadora argentina que fez uma tese sobre ele, o texto dela e os 2 textos de 2 críticos sobre isso, contextualizando assim, a mostra. O catálogo ainda não está disponível, mas vai ficar a partir de amanhã. E quem conseguiu pegar o equivalente que seria o ingresso, atrás tem um QR Code para vocês acessarem. E acho que é isso. Obrigada, gente.